Boa tarde, Rio Grande do Sul! Muitas coisas legais hoje no programa, delícias, você já vai ver. Porque no programa de hoje, você vai aprender, sabe fazer o quê? Uma das delícias do verão, o sorvete. A nutricionista Viviane Braz ensina, inclusive, como preparar um sacolé fit. Tá procurando emprego? Uma especialista explica qual a postura ideal, na hora de procurar uma vaga no mercado de trabalho. Vamos falar também de segurança. O nosso convidado dá dicas para você se proteger de assaltos no dia a dia, principalmente quem anda de carro, Tem também, claro, outra delícia, ceia de Natal com o Evandro Razi. Bom, mas nós vamos começar falando de coisa boa, que é de sorvete, porque é verão, Afinal de contas, a Vivi já tá aqui pronta, com as coisicas aqui no aparador. Tudo bom, Vivi? Seja bem-vinda. Menina, dá pra fazer sorvete em casa mesmo e de qualidade ficar legal? Dá, super dá pra fazer e é muito mais indicado, Regina? Porque a gente sabe exatamente o ingrediente que tá ali dentro. Que tá rolando, Exatamente. E aí tem até, por exemplo, menos calorias. A gente vai falar do sorvete fit, mas eu digo, se a gente faz um sorvete em casa, pode usar realmente a fruta, como você está dizendo, usar menos açúcar, Sim, a gente pode adoçar com vários tipos de açúcar ou não adoçar, dependendo da fruta, se ela for mais doce, até nem adoçar. Que frutas que tu escolheste pra gente mostrar hoje? Então, eu peguei, pensando no verão, frutas que estão disponíveis para as pessoas em casa, com preço mais acessível também, porque é a safra dela. Então, o moranguinho, a amora, a manga, e esse aqui eu não trouxe, mas é um abacate que eu vou explicar depois. Ah, vai explicar depois, tá certo. E esse sorvete, assim, por exemplo, a gente tá vendo aqui em sacolé também, Sim. Rende assim uma porção para quantas pessoas? Na verdade, a porção é para mais ou menos 3 a 4 pessoas. Uma família. É, uma família. E você pode fazer a preparação. Essa é uma amostra que a gente faz, mas a porção geralmente é da 3 ou 4 pessoas. Bom, vamos começar assim mostrando o que é o processo, o início disso. Então, assim, o que a gente faz? Existem duas técnicas. Você pode fazer o sorvete, que é misturar sempre um leite ou um iogurte ou alguma coisa adicionada para dar cremosidade, ou fazer o sorbet, que são aquelas pessoas que são mais alérgicas, que é só congelar a fruta, bater ela com um pouquinho. E o iogurte de preferência sem açúcar? Iogurte sem açúcar e sem sabor. Sem nada. Porque daí ele não fica com nenhum saborzinho a mais na hora da gente comer, não fica aquele azedinho na hora de comer. Então, um iogurte sem adição de açúcar, preferencialmente aquele grego, porque neste caso a gente vai querer um pouquinho mais de gordura, porque a gordura vai conservar ele um pouquinho mais de tempo congeladinho. Tá, e aí a gente bate, como é que começa? Então eu vou pegar, esse aqui seria uma porçãozinha para 2 pessoas, tá? Mais ou menos aqui tem em torno de 8 a 9 morangos. Eu vou colocar num liquidificador, tiro essa partezinha verde, coloco ali, coloco 2 colheres de sopa de iogurte, coloco um pouquinho, adiciono um pouquinho de leite. Eu adocei eles todos com um pouquinho de néctar de coco. Pode ser com melado, pode ser com um pouquinho de açúcar de coco, o que tiver em casa. Quem quiser pode até botar um pouquinho de leite condensado. Quem já tá bem com a balança, Aí varia. Varia. Bom, a gente ainda vai voltar a falar nisso, claro, e também vamos voltar a falar de sorvete fit, Sim. Porque daí é bacana também. Legal. Gente, mas mudando completamente de assunto, tá? A segurança dentro dos carros, O César Bresolim mostra pra gente agora como é que é a blindagem dos veículos. Carros populares, economia, segurança. Opa, calma. Segurança não. Segurança, meus campeões, nós vamos mostrar para vocês agora. Nesta busca por segurança nas ruas, uma das opções, sem dúvida nenhuma, carro blindado. Quando o carro chega aqui, quais são os primeiros passos? Como é que funciona o início de uma blindagem? Bom, quando o carro chega na nossa empresa, o primeiro ponto a gente manda ele para fazer uma lavagem do veículo e uma adesivagem. Como vocês estão vendo, todos os carros têm uma película protetiva de pintura para que não ocorra nenhum problema, nenhum risco, nenhum defeito maior na lataria do veículo. E depois ele vai para desmontagem. A equipe de desmontagem retira todas as peças, embala em plástico bolha, cataloga no sistema gerencial que nós temos e depois as peças vão para o depósito particular de cada veículo. Todo carro pode ser blindado? Os carros, digamos, que hoje temos no mercado brasileiro, qualquer um podemos blindar? Qualquer um. Na verdade, a gente sempre indica que o carro tenha uma maior motorização e um maior torque, para permitir que esse veículo tenha uma fuga da zona de risco com maior facilidade, mas hoje tu pode blindar qualquer veículo. Quanto aumenta de peso um carro blindado? Varia muito do tamanho do veículo e da quantidade de vidros, que esse veículo possui. Mas a gente pode falar aí numa média de 150 quilos.
Há muito tempo atrás a gente falava muito em aço, né? Blindagem em aço, mas hoje o que são esses materiais? Anteriormente era usado praticamente só aço, né? Hoje a gente tem alguns materiais básicos, né? Que é o quê? A aramida, a manta de aramida, que é o Kevlar, né? O aço balístico, que é usado apenas nas colunas do veículo, né? Na coluna central e em volta das janelas. O porquê do uso do aço ainda nessas partes? Porque é o único material com eficiência balística 100% comprovada em borda. Então é o único material que no momento do disparo de um projétil ele tem total eficiência nas bordas. A blindagem ela tem que ter sobreposição de materiais. Em termos de valores, claro que são vários níveis, né, de blindagem e vários tamanhos de carros. Às vezes o pessoal pensa que o valor da blindagem está atrelado ao valor do veículo, né? E não é bem assim. O que precifica a blindagem? Tamanho do veículo, quantidade de vidros que são utilizados, então carros com teto solar ou teto solar panorâmico têm um valor maior, né? E complexidade da blindagem. Veículos hatch e sedã têm mais ou menos o mesmo valor. Eles variam em torno de 54 mil a 58 mil, 59 mil reais. Um SUV ele tem uma variação um pouco maior. Ele vai de em torno de 60 mil reais até 75 mil, 80 mil reais. Até para desmistificar um grande medo que o público em geral tem com relação à segurança da blindagem, né? É buscar a saturação no mesmo ponto. Esse é considerado um dos melhores vidros que existem no mundo, né? Um calibre altamente perfurante e nenhum disparo. Olha só, impressionante mesmo, hein? Infelizmente, cada vez mais nossas ruas, a insegurança está presente em nossas ruas. Mas existe sim opções de segurança. Entre essas opções está o carro blindado. Claro que a gente sabe que é uma opção cara, né? Hoje a gente vai ter aqui ainda no estúdio, daqui a pouquinho, vamos conversar com o Gustavo Calef, que é especialista em segurança e vai dar dicas assim para nossa atenção mesmo, né? Para o nosso dia a dia. Antes disso, com a gente hoje está ao vivo o repórter Julian Serafim. Oi, boa tarde, Julian. Tem alguma dúvida aí já sobre segurança de carro? Olá, Regina, boa tarde para você, boa tarde para quem está nos acompanhando aqui no Band Mulher. Olha, antes da gente entrar ao vivo aqui, eu conversei com algumas pessoas, tá? Todo mundo aqui já andando para um lado para o outro, né? Não tem muito tempo para ficar parando aqui para conversar com a gente ao vivo, enfim. Mas teve uma dica interessante de segurança que a gente recebeu aqui de uma dessas pessoas. O que ela faz? Ela, antes de entrar no pátio de casa, antes de entrar na garagem, ela dá uma volta na quadra. Se tiver uma pessoa suspeita na rua, ela continua dando essa volta na quadra. O que pode ser interessante. Talvez o nosso especialista confirme se isso é ou não legal. Vou tentar achar aqui mais pessoas. Aqui, já estou encontrando aqui. Por um acaso, você tem um carro blindado? Não. E aí, como é que faz com a segurança? Quando a gente chega em casa, antes de estacionar, eu já começo a olhar uma atividade, se tem alguém suspeito próximo à minha residência. E aí sim eu abro o portão para poder entrar. E ainda dou uma olhada para ver se tem algum suspeito próximo aos nossos vizinhos também, que a gente cuida muito. É uma dica muito parecida com a gente que ouviu antes aqui de uma dessas pessoas. Regina, daqui a pouquinho a gente volta direto do Largo Glênio Pérez, Centro Histórico de Porto Alegre. Até lá! Tá bom, a gente já te chama, Julian, obrigada. Gustavo, é uma das dicas que tu costumas dar, na verdade, né? E tudo parte da não distração da pessoa, quer dizer, do foco, do prestar atenção, né? Boa tarde. Boa tarde, Regina. Mais uma vez um prazer estar no programa com vocês. Realmente, nós temos questões que nós batemos há bastante tempo, né? Eu te acompanho inclusive há muito no aplicativo tempo. também. No aplicativo, exatamente. Mas o que eu bato muito é a questão que o delinquente ele age sobre dois preceitos: supremacia da força e efeito surpresa. Né? O brasileiro hoje, ele começou a aceitar a necessidade que tem para poder viver no Brasil. Nós vemos duas dicas de pessoas comuns na rua dizendo que antes de chegar em casa, hoje prestam atenção na hora de entrar.
Isso não era uma coisa comum há anos atrás, né? Então demonstra que as pessoas estão se adequando à nossa realidade. Pois é, mas aliás, deixa eu só te interromper para dizer que se você tiver alguma pergunta também ali com o sorvete, que você já viu no início do programa, manda aí pra gente pelo WhatsApp 99224-1220. Mas e quando sai da garagem, por exemplo, Gustavo? Bom, nós temos dois momentos, né, que são cruciais para a chegada com o veículo em casa. A chegada, a entrada, que as pessoas conseguem identificar, então dar a volta na quadra é uma ótima ideia e quem faz isso com atenção, não basta só dar a volta na quadra, eu tenho que estar atento e tenho que estar percebendo os movimentos ao redor da minha residência, mas para a saída da residência também eu tenho que prestar atenção antes de sair de casa. Às vezes tem 2 portões, por exemplo. Perfeito. Tem que abrir um. Eu tenho duas formas, né? Existe hoje primeiro o elemento visual mesmo, casas que têm gradil me permitem identificar como está a rua antes de sair com o veículo de dentro de casa, coisa que poucas pessoas fazem, né? Segundo, eu tenho como colocar câmeras externas e conforme for a configuração da minha residência, eu posso ter um monitor na área interna que vai me mostrar como está a movimentação antes de eu sair para a rua. E hoje existem aplicativos, inclusive nós temos o aplicativo chamado BeOn, né, que ele também me alerta situações de pessoas suspeitas numa região. Então, se eu tenho mecanismos que normalmente eu monitoro, quando tenho um alerta de pessoa suspeita, eu tenho como saber qual é a vestimenta dessa pessoa, como ela está andando, em que local ela está exposta. Então, se essa pessoa está no raio de 1 quilômetro da minha residência, eu recebo um alerta no meu telefone e a partir de então eu tenho também como estar atento a situações para pessoas que já demonstraram ser pessoas de risco, né? Porque muitas vezes eu olho uma pessoa na rua e eu não identifico se ela realmente é uma pessoa de risco ou não. Né? Eu vejo que tem uma pessoa. Agora, para eu poder identificar que ela traz risco, né, pela atitude, pela vestimenta. Mas é que o delinquente hoje, ele não tem mais vestimenta, ele não tem mais porte físico. Não, quando tu observa, ele está de terno, gravata, uma pasta, saca da pasta uma arma e aí age contra a pessoa. Então, aparentemente, ele não é suspeito, mas na verdade pela quantidade de o mais seguro seria esperar essa pessoa passar, enfim, se está mais próximo e deixar para sair depois. O correto é eu conseguir ter tempo para identificar e mapear aquela pessoa. Isso é o ideal, né? Então, que eu vou conseguir muitas vezes com uma câmera ou com a observação pessoal mesmo. Agora, hoje a gente sabe que tem muitos outros tipos de assalto a carro. Por exemplo, um outro carro fechando, uma moto fechando, né? Quando tu vai estacionar, quando tu vai pegar o teu carro que está estacionado, e daí? O que acontece é o seguinte, poucos são os casos que o ato se dá no momento instantâneo, né? Normalmente, essas quadrilhas, elas vêm acompanhando aquele veículo, elas vêm identificando qual é a rota que ele está fazendo para poder utilizar o momento mais adequado para a abordagem. Tanto que acontece, quando a pessoa para na residência, ela é abordada. Muitas vezes ela vinha sendo seguida a 3, 4, 5 quarteirões e não percebeu isso. E até a questão de ser fechada, se ela perceber quem está atrás, né? Exatamente. Então, assim, nós temos condições, ao longo do trajeto que nós fazemos, de identificar situações suspeitas se nós estivermos atentos ao que está acontecendo fora do carro. O problema é que a pessoa hoje está dirigindo com o WhatsApp, ouvindo o som, conversando com o filho, cuidando com o filho atrás, ela não tem nenhuma atenção fora do carro, né? E Gustavo, hoje ainda o maior objetivo de quem rouba carro é a questão do desmanche. E a gente, quer dizer, porque muitas vezes a gente estraga lá um carro, alguma coisa no carro, e a gente vai comprar uma peça usada. Quer dizer, a gente também está ajudando esse... Dois fatores cruciais, né, para o incremento do roubo de carros. Primeiro, hoje o crime do roubo de carro se dá pela alta demanda que nós temos, pela alta procura que nós temos, né, de peças roubadas. Então, quando nós compramos peça roubada, por natureza, ou compramos peça usada, nós temos a tendência de estarmos dando recurso para o crime organizado do roubo de veículos. Segundo, os dois principais motivos para roubo de veículos é, sim, o desmanche e a clonagem. Hoje a clonagem ela tem um grau muito elevado no interesse das quadrilhas, né? Então são dois fatores que nós temos que são os principais hoje
para o aumento da demanda do roubo de carga, do roubo de carro, pela questão das quadrilhas. Né? Tem uma pessoa até que falou aqui a questão de ter cuidado antes de sair de casa, que nem tu falaste, e bem assim as árvores dos vizinhos, que às vezes não cortam, e aí a pessoa não consegue ver, né, se tem movimento fora, mas aí tem que reclamar, né, Gustavo? Não tem jeito. Não tem jeito, e as podas são muito importantes, tá sempre cuidando do ambiente na parte externa da residência, cuidar da iluminação na parte externa da residência. Os teleentulhos são uma facilidade para esconderijo de delinquentes também. Muitas vezes eles estão à frente da residência, eu não sei, e a pessoa... Nós temos muito relato de pessoas que saem de dentro desses ambientes e surpreendem o motorista quando está saindo da residência. Então, o entorno da residência tem que ser cuidado sempre. O negócio é prestar atenção sempre, não tem jeito, né, Gustavo? Bom, a gente vai para o intervalo, tem mais Band Mulher, tem gente fazendo perguntas sobre sorvete aqui, mas a gente responde daqui a pouquinho, é claro. Também vamos falar sobre emprego, que é muito importante. A gente já volta. Voltamos ao vivo com Band Mulher. Muitos assuntos hoje aqui nesse programa, né? E, aliás, antes de conversar aqui com a minha próxima convidada, que é a Fernanda, quero ir ao vivo de novo para o Julian. O que tu tem aí pra mim, Julian? Ô, Regina, o que eu tenho aqui pra ti primeiro... Tá muito quente, muito quente. Abafamento aqui no centro de Porto Alegre, ó, tá fazendo a gente suar a camisa literalmente. Mas vamos ver, vamos pesquisar aqui com o pessoal qual é o maior, digamos assim, medo na hora da entrevista de emprego. Vamos falar com o rapaz que tá passando. Rapidinho, qual é o teu medo quando você vai fazer uma entrevista de emprego? Uma entrevista de emprego? Poxa vida, acho que... de não corresponder às expectativas do empregador, não sei. E aquela perguntinha assim que fala o seguinte, quais são os seus defeitos? Te preocupa ou não? Não, acho que não. Na verdade, eu nunca pensei a respeito disso e nunca me perguntaram quais são os meus defeitos, mas acho que eu tentaria ser o mais sincero possível e transparente. Não sei, acho que é isso. Tá certo, muito obrigado. Vamos catar mais gente aqui. Ó, vem passando uma menina aqui de cabelo rosa. Rapidinho ao vivo. Me diz uma coisa, qual é o teu medo na hora de fazer uma entrevista de emprego? Eu não tenho medo, na verdade. Eu vou bem confortável. Só depende se eu conheço o assunto que, enfim, né, eu tô me propondo. E se eu tiver conhecimento, acho que eu tô ok. Não tenho muito problema com isso, não. Tá certo. Muito obrigado, viu? Regina, aí, ó. Tá aí. O meu maior medo, assim, é aquela perguntinha, né? Quais são os teus defeitos? Isso aí pode ser um tiro no pé, será ou não? Regina. Obrigada, Julian. Olha, e ele pegou um ponto crucial, né, Fernanda? A Fernanda, que é gestora aqui de carreira, né? Fernanda, tu estava dizendo justamente isso, que as pessoas são pegas de surpresa, muitas vezes, com esse tipo de pergunta. E aí não sabe o que responder, que nem o menino disse, né? Essa é uma pergunta clássica que tem sido feita em, bem dizer, todos os processos seletivos, em todos os níveis. E as pessoas realmente não pensam sobre isso antes, chegam bastante despreparadas. E é, como ele falou, um tiro no pé. Porque é uma pergunta que pode, de fato, desclassificar. Qualidades e defeitos, geralmente, né? Tem pessoas, mas é agora que eu não vou me lembrar de nenhuma qualidade. E aí, uma falha que é o que normalmente acontece é que quando as pessoas, quando o entrevistado fala sobre isso, ele fala dos seus defeitos pessoais ou das suas fraquezas pessoais. E o que a pessoa tem que lembrar é que ela está num momento de entrevista profissional. Então, o assunto ali é profissional. E principalmente quais são os maiores defeitos em equipe. Exatamente. Né? Em grupo. Tem uma moça aqui, a Deise de Gravataí, está perguntando também qual a roupa mais adequada para se ir a uma entrevista. Então, a roupa adequada também tem que ser pensada para o cargo que a pessoa está concorrendo. Né? Então, de acordo com a vaga, existem algumas roupas mais adequadas ou menos adequadas. Por exemplo, a roupa moderna. Vamos supor que a pessoa use muito calça jeans rasgada e tal. Deve esquecer isso na hora ou não? Esquece. Calça jeans, barriguinha de fora... roupas muito expostas, muito curta, ou então muitos acessórios,
descuidar quem tem algumas tatuagens maiores. Pois então, eu ia te perguntar isso porque eu vi aquela moça que ele entrevistou, que tem o cabelo rosa e tatuagem. Isso não seria um pouco de preconceito? Quer dizer, as pessoas até têm medo, porque dizem assim, bom, eu vou tapar minhas tatuagens, eu vou prender meu cabelo, quer dizer... Dependendo da vaga, isso, claro, não tem nenhuma importância, né? Não, daqui a pouco ela vai concorrer a uma vaga que isso vai até destacar ela, mostrar o quanto ela tem o perfil para aquilo. Mas se for uma vaga mais administrativa, que exige mais formal, ela vai ter que estar usando uma roupa mais formal e até tapando certas tatuagens que não estão de acordo com aquela vaga, com o ambiente. E também não é nada assim para ser símbolo sexual, né? Vamos ser sinceros. Então a pessoa tem que ir bem ajeitadinha, bem fechadinha, né? Claro, de preferência, para né? Não tem por que isso, né? O ambiente de trabalho e a entrevista é o momento que tu tem para demonstrar o teu melhor. Então, ali, tu tem que estudar a vaga e a empresa pela qual tu está concorrendo. Claro. Isso é muito importante. Outra coisa que seja próximo do que eles estão buscando. Outra coisa que eu acho que as pessoas às vezes se esquecem hoje em dia é a questão das redes sociais, né? E as empresas, quando já tem ali o nome do candidato, elas conseguem pesquisar, enfim, nas redes para saber como é essa pessoa no dia a dia. Isso pode prejudicar? Muito, isso tem prejudicado muito, em função de que as pessoas usam a rede social para colocar fotos de festa e às vezes já bebeu um pouco demais e aí coloca algumas fotos que já não são muito adequadas e as empresas o RH está buscando essas informações até para ter mais acerto na contratação. Né? Verificar a postura dessa pessoa, porque nós não somos duas pessoas, pessoal e profissional, é uma. Então a empresa tenta ao máximo achar o perfil adequado para aquela vaga e para aquela empresa. Então as redes sociais podem fazer com que a pessoa perca uma vaga em função dessas postagens. Última pergunta e rapidinho, brinco. Alguém perguntou aqui, brinco na hora da entrevista também influencia? Ele não pode não pode chamar atenção o teu brinco. Na hora que eu estiver te entrevistando, por exemplo, eu não posso ficar prestando mais atenção no teu brinco. É como na televisão que a gente diz. Do que no que tu está ali para falar e para demonstrar. E como tu é. Então, o principal na entrevista é a pessoa, não... Legal, Fernanda, tu fica com a gente, porque daqui a pouquinho, de repente, se tem mais perguntas, a gente consegue resolver aqui e responder, tá bom? Agora vamos para ver aquele recadinho da Maxi Econômica, que, aliás, tem loja nova no centro de Tramandaí, gente. Alô, povo do litoral! Vocês já podem aproveitar aí os preços baixos da nossa parceira Maxi Econômica. Os alimentos, antes de tudo, são fontes de energia e a falta deles pode acarretar diversas disfunções em nosso organismo e até mesmo o surgimento de muitas doenças. Foi pensando nisso que a Maxi Econômica Farmácias trouxe ao mercado uma linha completa de suplementos, vitaminas e minerais para te ajudar a manter uma vida mais saudável. São diversas vitaminas e cada uma delas auxilia em uma função importante no nosso organismo. Tem vitamina para melhorar a elasticidade da pele, fortalecer ossos, auxiliar no processo de emagrecimento, controlar os níveis de colesterol, fortalecer o sistema imunológico e dezenas de outros benefícios. Com a linha Ion de vitaminas e suplementos, você pode ter uma vida muito mais saudável e com economia. Ion Wellness, mais uma exclusividade Maxi Econômica. Legal, e a Maxi está sempre pertinho de você. Gente, já vou até abrir, Vivi, com uma pergunta aqui do Bruno, que ele fez lá no início. Se tinha alguma fruta específica, a gente até falou, né, da questão da safra e tal. Mas, de repente, eu acho que ele quer dizer se tem, assim, alguma fruta que o sabor não fique tão legal, ou que tem uma semente que atrapalhe, sei lá eu. Né? Bem interessante, isso é bem importante. Todas as frutas podem ser feitas, mas, por exemplo, quando a gente vai fazer com a amora, a gente tem que dar aquela coadinha primeiro, bate o suco, coa primeiro. E as demais a gente pode congelar. Então pode congelar direto, a fruta fica mais fácil e demora menos tempo para congelar. Então tem que curar também isso pela facilidade, Pode, né? pela facilidade. Bom, agora vamos lá para o sorvete fit que a gente falou, né? O que a gente tem que daí usar?
Bom, o que interessa? O pessoal tá muito naquela vibe de academia e ficar bem, aquela coisa toda. Então, pensando nisso, eu fiz um de abacate. Mas é calórico, Tem esse Viviane. aqui, né? É calórico. Bom, ele pode até ser calórico, mas ele tem N benefícios e ele também ajuda porque ele também é rico em proteína, além de uma gordura muito boa. Então, o que eu associei? O whey protein. Botei o tão amado whey protein, bati junto com um pouquinho de iogurte grego, mais um pouquinho de gordura, bastante proteína. Então, é um sorvetinho Dá pra ser um lanche isso, por exemplo? Vivi? Pode ser um pós-treino. Ah, legal. Pode ser aquele assim, não quero tomar café da manhã, daí eu quero ir direto pra academia. Então, sei lá, comi um pouquinho ontem, pode pegar tomar antes de ir pra academia também, ir pra academia, treinar e ok. Tem um pouquinho de carboidrato, tem proteína, tem gordura, tá bem legal. Bom, e aí a pergunta também que não quero calar, a durabilidade disso na nossa geladeira, né? No nosso freezer. Se a gente vai deixar congelado, eu recomendo deixar em média até 15 dias, tá? Então bota a etiquetinha, se vai ficar mais tempo, coloca a etiquetinha da data que fez, ou da data até onde pode usar e vê. Tem algumas frutas que ele comentou aí, e eu acho interessante. O coco, ele tem um saborzinho mais acentuado. Então, se for colocar, por exemplo, um pouquinho de leite de coco ou leite de coco em pó, de repente vai ficar mais acentuado. Então, esse eu diria assim, uma semana. Tá. E aí, vi que tu trouxe essa bolsinha aqui, que é de conservação para a pessoa que quiser levar, né? Como a gente falou, de lanche, enfim. O pessoal anda com a lancheira, vai para a beira da praia, agora vem praia, piscina. Então, assim, sempre é importante ter um gelinho, tá? Para colocar embaixo, outro em cima, para poder acomodar direitinho aqui dentro. Aqui, ó. Então, aí mantém conservadinho, fechadinho, não precisa ser uma bolsa muito top. Tendo gelinho, mantendo fechado um lugar na sombra, tá tudo certo. Tá bom, Vivi, a gente te agradece muito. E vai ficar muito mais delicioso, né? O nosso verão. Depois do intervalo, claro que tem mais Band Mulher. A gente já volta. A Prefeitura de Novo Hamburgo afastou o subsecretário de Obras do município, Pedro André Arrenhardt, após descoberta de suposto envolvimento dele com facção de tráfico de drogas. O vereador da cidade, Emerson Fernando Lourenço, conhecido como Fernandinho, também está sendo investigado pela polícia. Os agentes públicos teriam conexão direta com o líder da organização, que está recolhido no Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. A lavagem de dinheiro do grupo movimentou aproximadamente 15 milhões de reais entre 2012 e 2018. A operação, desencadeada nesta quarta-feira, cumpriu 15 mandados de busca e apreensão no Vale dos Sinos. Desde 2016, a ecobarreira instalada no Arroio Dilúvio já impediu que mais de 470 toneladas de lixo fossem para o Guaíba. A novidade anunciada hoje pela empresa responsável é que parte desse resíduo poderá ser reciclado. De acordo com o estudo realizado, de 15% a 20% do lixo é potencialmente reciclável. Falamos de sorvete, agora o Evandro Haase nos mostra hoje uma ceia de Natal que tem muito glamour. Band Mulher vai mostrar a intimidade de Fernanda Gribler, da Fouet Gastronomia. Ela participa de uma série especial sobre festas de fim de ano. A ceia básica, glamour e vegana. É uma qualidade de vida. Olha que maravilha essa natureza na Maison de Fernanda Gribler, que começa conosco sobre a ceia glamour. Nós vamos apresentar o peru natalino decorado, além disso um lombo à pururuca e o rosbife com cebolas carameladas, que será oferecido ao público de uma forma muito especial, muito decorada e muito elaborada por nossa equipe. Na tarde de hoje iremos apresentar a ceia glamour para todos vocês aí de casa. Serve 8 a 10 pessoas. André Ferreira, o chefe internacional da Fouet, irá apresentar esse banquete que começa agora, né? Sim, nós vamos começar com um mix de castanhas, uma farofa de panko. O que é isso, hein? Uma farofa de panko, ela é uma farofa à base de arroz com um toque oriental. Um salpicão de frango defumado, um rosbife de filé
com molho de Dijon e alcaparras, calda de lagosta ao molho Beurre Blanc, que é um molho clássico francês à base de creme de leite fresco, vinho branco e cebola. Que chique. O peru clássico, decorados com fios de ovos, nuts selecionados e cereja in natura. Arroz integral de amêndoas, damascos e cebolinha francesa. E a tábua de frios com presunto cru, pastrame, queijo gorgonzola, queijo brie, uva e uva verde. Essa seria a nossa entrada. Exato. Nossa farofa nosso mix de castanhas, ele tem amêndoas, nozes e castanhas dos dois tipos e figo turco. A nossa farofa de panko é temperada com alho e salsinha. O salpicão ele tem cebolinha francesa, ele tem uma maionese de leite, frango defumado e pimentões coloridos. Esse é o nosso rosbife de filé. Olha, gente, é importante. É um rosbife clássico, né, francês. E esse aqui, ele vai junto o quê? Que tipo de molho? É um molho à base de mostarda Dijon, alcaparras e suco de limão. E agora vem a lagosta, né? Que é um prato francês chiquérrimo, né? Nossa calda de lagosta, que hoje vai ser servida com esse molho clássico francês. Um molho em abundância. Essa ceia glamour é isso, que é para as pessoas glamourosas aproveitarem a festa de Natal. E agora é o peru. O peru, agora eu vou decorar com fios de ovos, né? Tem diferença entre peru e chester? A diferença deles é no preço. No preço, na parte de cocção, né? Olha só, ele está fazendo a ornamentação com cerejas naturais, né? Exato. E agora? Arroz de amêndoas, com damasco e cebolinha francesa. E agora? Agora é um salmão. Para completar o menu, a gente vai servir esse salmão. Geralmente a gente faz 2 tipos de frutos do mar, para quem não gosta tem alergia, a gente tem a opção do salmão também, que vai ser servido em cima de uma cama de cebola roxa e vagem holandesa. E esse molho que foi colocado junto ao salmão? É um molho tarê, é um molho oriental, agridoce, e o salmão é feito em baixa temperatura. Isso é muito importante, né? Baixa temperatura. Exato. Gente, incrível essa ceia glamour que foi apresentada para vocês. Fernanda, o que é a Croquembouche? É uma montagem de carolinas, ou seja, eclairs recheados em formato de uma árvore, para trazer prosperidade para as pessoas. Ouro, por isso mesmo ela dourada, lembrar tudo aquilo que traz para a gente de riqueza. E ela pode ser usada tanto no Natal quanto no Ano Novo. E ela é uma maneira até de ornamentar a sua mesa, além de ser uma delícia de comer. Delícia. E a gente come como? Com a mão mesmo. Com a mão mesmo, a gente vai tirando elas em guardanapos e vai comendo cada uma das carolinas que estão expostas conforme a... Pedido? Será que eu tenho que fazer algum pedido no momento que eu estou saboreando as carolinas? Olha, eu acho que a gente pode lançar essa nova tendência das pessoas comerem a carolina fazendo pedidos de prosperidade, de bonança para o próximo ano. No próximo programa, iremos apresentar a Ceia do Povo, a ceia dos trabalhadores brasileiros, num custo de R$300. Fiquem ligados no Band Mulher. Saúde! Antes de encerrar o programa, crivaram aqui a Fernanda de perguntas, mas depois ela vai responder, tá, pelo Instagram. Mas 2, acho que a gente consegue aqui. Pergunta para onde a pessoa... Como é que é a linguagem corporal, tá? Que é de Gravataí, que é a moça que perguntou. E para onde ela olha na hora da entrevista. Então, olha de preferência para o rosto da pessoa. É uma conversa que seja o mais natural possível. Teve outra moça que também perguntou se pode ser muito sincera ou se ela parecer muito ambiciosa, isso pode atrapalhar. Então, sinceridade, mas com... Também não pode exagerar, né? Você está recém conquistando a primeira vaga e já está pensando em promoções, em chegar no cargo de quem está entrevistando, sim, aí não dá, no gestor. Qual é o teu contato para o pessoal perguntar direto? O Instagram é Fepiasa. Com S, pode, tá, isso, Piazza com S. Isso. Pode me perguntar direto ali que eu respondo. Tá bom. Vivi, e no teu caso, o iogurte, como é que a gente procura ali para pegar o mais que não tenha calorias e não tenha nada? O mais bacana do iogurte, Regina, é quanto menos ingrediente ele tiver, melhor. Leite, fermento lácteo, o que menos tiver e não tiver adição de nenhum aditivo químico, nem conservantes, é o melhor.
Tá aí o Instagram? O Instagram é Viviane Braz, Nutrição Clínica, tanto o Facebook quanto o Instagram. Quem tiver dúvida do sorvete já pergunta lá, tá bom, gente? Olha só, no próximo sábado, dia 15, tem show do cantor Daniel em Garibaldi, na Serra Gaúcha. Claro que a gente encerra, então, ouvindo, né, um trecho do musical desse grande artista. Beijo, amanhã a gente volta. Tchau, gurias. Tchau, tchau.